Deputado Bruno Lamas. Deputado Bruno Lamas. Deputado Capitão Assunção. Pois não, senhor presidente. Deputado Capitão Assunção, com a palavra. Crime organizado no governo do Espírito Santo. Todo dia tem uma denúncia diferente envolvendo o governador do Espírito Santo. Todo dia. Esse governador é o que mais está dando trabalho aos deputados que querem trabalhar. Agora é o escândalo do pendrive. O escândalo do pendrive que vai mostrar que o crime organizado, que durante muito tempo tinha sido extirpado, está voltando agora, conforme o que foi apurado pelo jornal Folha do Espírito Santo, do jornalista Jackson Rangel. Nesse pendrive, ele tem todo o esquema, o mapa do esquema criminoso de uma licitação que envolve 139 milhões de reais, que se, quando concretizado, vai encher os bolsos dos bandidos que estão em volta do governador. Essa propina envolve cerca de 40 milhões de reais. Aí não, né, governador? O povo morrendo, você oferece 200 reais para o pessoal que está passando necessidade e 40 milhões vai para a quadrilha do governador. Não pode não, governador. Vou ler aqui a matéria divulgada com exclusividade pelo jornal Folha do Espírito Santo. Manchete: pendrive comprova corrupção na licitação do Detran de 139 milhões e envolve governador do Espírito Santo. O pendrive da empresa da Rua foi vazado e comprova o esquema fraudulento da licitação do Detran Espírito Santo da ordem de 139 milhões de reais, que envolve diretamente o governador do Espírito Santo, a santidade Renato Casagrande, do Partido Socialista Brasileiro. O caso pode ser considerado um dos maiores escândalos de um governo do Estado, com montagem de edital pela própria empresa, a da Rua, e pagamento de propinas, senhores, 40 milhões de reais. Tem também e-mails dos diretores da empresa convidando uma outra, de nome Radar Velces, para participar dessa organização criminosa antes da licitação ser aberta. Antes da licitação ser aberta, o consórcio Pedras Verdes, liderado pela empresa da Rua, foi o vencedor. Carta marcada com timbre milionário e digital de corrupção. Senhores, o atrevimento foi tão descarado que a própria da Rua foi quem produziu as defesas do Detran. Produziu as defesas do Detran nas investigações do Ministério Público, Tribunal de Contas, tudo esquematizado. As provas estão, no pendrive, senhores, tem um pendrive que já foi objeto de cópias. O jornalista, por questão de prudência, já fez as suas cópias contra medidas extremas, porque a gente está mexendo com o bandido, já que esse novo crime organizado, ele se mostra capaz de tudo quando se trata de roubar o dinheiro do povo. Nesse pendrive de quase 1 giga, o denunciante afirma haver provas de crime que compromete o governador do estado, Renato Casagrande, Tiago Hoffmann, Ciência e Tecnologia, Givaldo Vieira, diretor do Detran, e o diretor financeiro do Detran, Arlen Silva, e também o coordenador de inovação tecnológica da Secretaria de Governo, Vitor Murad. Contra essas provas aqui, vocês vão querer o quê, governo do estado? A montagem e o direcionamento da licitação foi toda articulada por Vitor Murad. Ele é o operador do secretário Tiago Hoffmann e do governador Renato Casagrande nos esquemas de tecnologia.
O caso, senhores parlamentares, é gravíssimo. Essa prova incontrovérsia de corrupção é inédita na história do Espírito Santo. Superou a todas as formas de crime organizado. Inédita. É caso de prisão, revelando crime organizado dentro do governo do Estado. Somente em um órgão até agora, que é o DETRAN. Somente em um órgão. Senhores, uma simples perícia, deputado Danilo Baense, uma simples perícia comprovará a autenticidade e a origem dos documentos eletrônicos. A partir dessa prova, é possível entender e investigar todo o caminho da corrupção dessa licitação milionária do DETRAN. O jornal Folha do Espírito Santo já havia antecipado esse esquema criminoso, né? E previsto que o consórcio da empresa da Rua ganharia a licitação direcionada. O que de fato aconteceu, com a desclassificação fraudulenta, truculenta do primeiro colocado, que tinha oferecido R$21 mil a menos. Foi-se ignorado o princípio da economicidade para encher os bolsos dos corruptos. O superfaturamento tem ligação direta com distribuição de propina, R$40 milhões, que também será revelado pelo portal de notícias, mas está aqui, ó. Quem está roubando vai ter seu nome bem visível em letras garrafais. Vai roubar lá no inferno. Aqui no Espírito Santo, não. Em plena pandemia, senhor governador, o Espírito Santo assiste a sua tropa, os seus cardeais do Partido Socialista, assaltarem os cofres públicos, desviando dinheiro do DETRAN, através dessa licitação fraudulenta e direcionada, sem mencionar a extravagância nos gastos publicitários desse órgão para alimentar a milícia digital, daqueles que se levantam para falar a verdade. É o Carlos Von, levantou a voz, essa milícia digital ataca. Danilo Baense levantou a voz, a milícia digital ataca. Torino Baense, Torino levanta a voz, a milícia digital ataca. Essa milícia é paga com dinheiro de corrupção. Todos os desafetos dessa quadrilha são tentados a desmerecer os que se levantam contra os vagabundos. Olha, como a gente vai comprovar isso? Esse direcionamento, só nessa licitação. Senhores, antes da licitação, empresas diferentes apresentaram petição sobre esse suposto direcionamento, declarando que a da Rua, essa empresa, e a Velces, elas seriam as vencedoras. Eles já tinham dito, ó, tem esquema e essas duas vão vencer. Foi confirmado. Acabou que a empresa venceu e o esquema já está montado para colocar na mão dos vagabundos R$40 milhões. Quer mais prova? Os diretores da Rua perderam esse pendrive. E o que é que tem nesse pendrive? Todas as provas do crime. No ano de 2019, senhores, quando ainda não existia licitação, essa licitação do DETRAN, a da Rua já estava escrevendo o edital e termo de referência. Quem é de administração pública entende o que eu estou falando. Na propriedade de cada arquivo deste pendrive, que tem diversos espalhados na mão de pessoas que têm compromisso com a verdade, é possível verificar a data de criação em nome do autor. O edital e termo de referência tiveram mais de 20 alterações, todas escritas pela mesma empresa, que tem a sua origem na da Rua China. Tinha que ter. Onde tem socialismo, tem China comunista envolvida. Nesse pendrive, consta também que a da Rua respondeu todas as perguntas dos concorrentes desde a consulta pública. É brincadeira, né? É brincar com a verdade, desmerecendo o compromisso. Está faltando 3 minutos, senhor presidente. Estou cantando no meu relógio aqui. 1 minuto. 3 minutos para cada um. 3 minutos. Está aqui, 7h16 agora. O primeiro, olha só, no pendrive consta 2 e-mails, desde 2019. Primeiro e-mail é do diretor da Rua, Fábio Lopes, convidando a empresa Velces para o esquema fraudulento. Segundo e-mail é do gerente de engenharia da Rua, Lucas Kubaski, solicitando a matriz da China comunista montar os catálogos do produto e criar o equipamento para vencer a licitação. 7h44, falta ainda 2 minutos para terminar, senhor presidente.
Antes de existir... Deputado Assunção, quem está marcando... Só um minuto. Quem está marcando o tempo é a mesa. E o arquivo... Primeiro, 13 minutos, senhor presidente. Eu comecei marcando aqui, ó. Senhor presidente. Mas eu quero que o senhor concluir com um minuto. Concluir agora. Antes de existir o edital, a da Rua já trabalhava no produto e trocava e-mails, convidando empresas para o esquema. Nos arquivos consta que a da Rua elaborou todos os documentos em nome do Detran. A da Rua fez mais ainda. Respondeu aos questionamentos dos concorrentes, questionamento do Ministério Público, Tribunal de Contas, versões do edital, escreveu todas as versões do edital. Escreveu também os termos de referência, onde estão as especificações do equipamento. Trocou e-mails desde 2019 com a matriz na China sobre o projeto e trocou e-mails com a Perpsu desde 2019. Falta agora, senhor presidente, para finalizar, chegar nos bandidos que estão roubando esse país, essa nação e esse Estado. O socialismo que vocês pregam é o socialismo da roubalheira. O crime organizado está se levantando e nós não permitiremos que esses bandidos venham roubar o povo. Chega de ladruagem, é só o começo. Não tentem tirar a vida do jornalista Jackson Rangel, porque tem mais pessoas com esse pendrive. Muito obrigado, senhor presidente.